9 do nosso cenário, vamos lá? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Todos acharam, irmão? 1 Tessalonicenses capítulo 4 diz assim a palavra do Senhor. Hoje é um culto de doutrina, ensinamento da palavra, e o Senhor colocou esse texto no meu coração. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não nas paixão de concupiscências, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprime ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vulo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Ao versículo 8 para finalizar. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o quê? O seu Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, fala conosco, ó Pai, através da Tua palavra, Senhor. Eu creio no agir, no operar das Tuas mãos, Senhor. A palavra é Tua, e eu creio nas Tuas mãos para operar aqui nesse lugar, aqui nesta noite maravilhosa, Pai, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém e amém. Podeis se assentar, irmãos. Aleluia, bate palmas e glorifique ao Senhor. Irmãos, um texto conhecido, um texto que nos instrui, porque a palavra do Senhor, ela nos ensina como nós proceder diante da presença de Deus. Por isso que é bom ter um culto de doutrina, um culto da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. A palavra do Senhor vai nos dizer: conhecereis a verdade vos libertará. Porque se nós não conhecer a verdade, não conhecer essa palavra, nós não vamos ser libertos. Mas aqueles que conhecem e abrem o coração, aleluia, para esta palavra, ele é liberto e o nome do Senhor é glorificado, aleluia. Aí quando você vai ver esse texto dizendo assim, eu quero ler versículo por versículo e acompanhando com os irmãos, que vai nos dizer: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus. Ó,
assim como recebeste de nós o nosso ensinamento, assim como você recebeste o ensinamento que nós temos pregado, que temos ensinado, olha só, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai. Irmão, porque quando você recebe a palavra de Deus, aleluia, você vai entender, quando o Espírito Santo ele começa trabalhando na nossa vida, ele vai nos ensinar como nós andar na presença de Deus, como nós andar, aleluia, na luz da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Às vezes é um texto, é uma palavra que às vezes é difícil alguém ouvir e guardar essa palavra, porque muitas vezes nós queremos ouvir palavras agradáveis, palavras aprazíveis, que venha, né, ao nosso beneficiar a nossa vida, o nosso querer, a nossa vontade, mas aqui nessa noite é a palavra de Deus que prevalece, aleluia, no meio da sua igreja. É a palavra de Deus. Por isso que o texto está dizendo para nós andar, ver como convém nós andar diante da presença de Deus, para assim nós andar, para que continueis, olha o texto dizendo, para que você continue progredindo cada vez mais. Porque quanto mais você anda e obedece essa palavra, mais progredindo você vai na presença de Deus. Mais é a presença de Deus, mais é a presença do Espírito Santo, mais você vai se sentindo, Senhor, eu quero andar assim, eu quero fazer a tua vontade, eu quero andar com a roupa decente, eu quero proceder diferente na tua presença, para aqueles que estão lá fora olhar para mim e ver a diferença, ver o brilho do teu Espírito Santo, aleluia, na minha vida. Porque quem anda com Deus é diferente, quem obedece a essa palavra é diferente. Olha na rua, quando você passa, quando você vê alguém, você consegue discernir. Quando você olha para alguém, você vê, ali está uma serva de Deus, ali está um servo de Deus, porque você consegue observar e ver o brilho do Espírito Santo, a maneira que a pessoa está se vestindo, a maneira que a pessoa está andando, se comportando diante da presença de Deus, é diferente, aleluia. Um dia eu achei tão interessante, eu e minha esposa, lá na cidade do Rio de Janeiro, porque o crente, quando ele faz a diferença, ele é visto, alguém olha para ele e sabe. E para a glória de Deus, alguém conseguiu ver algo na nossa vida, alguém conseguiu ver o Espírito Santo, a presença de Jesus na nossa vida. Nós estávamos lá na cidade do Rio de Janeiro, em Campo Grande ali, e um movimento, um lugar onde se passava muitas pessoas. Sentou eu e minha esposa num banquinho assim, e estava lá aquele movimento de pessoas, ninguém nos conhecia. E de repente alguém passava para nós e falava assim: a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Como sabia que nós era crente? Como sabia que nós era cristão? Mas é a presença de Deus, é o brilho do Espírito Santo, aleluia, que faz a diferença. Por isso vale a pena você confiar, acreditar e obedecer essa palavra, como está dizendo assim, ó, como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque pessoas que não obedecem à palavra, você vê alguém progredindo? Pessoas desobedientes, será que ele consegue ter uma vida de progressão na presença de Deus? Não consegue, porque a palavra do Senhor vai nos dizer, hoje nós até mencionamos no rádio, que aqueles que ouvem a palavra de Deus, aleluia, é o que edificou a casa sobre a rocha. O que ouve a palavra de Deus e obedece, o Senhor está dizendo assim: eu vou comparar como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, aqueles que ouvem a minha palavra e o que guarda a minha palavra, aleluia. Vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai vir, o vendaval, e vai bater contra aquela casa, mas ela não vai cair, porque ela está estruturada na palavra, na rocha que é Cristo, aleluia.
Mas aqueles que andam de qualquer maneira diante da presença de Deus, não obedecendo essa palavra, porque aqui você leu comigo, que só vai progredir aqueles que andar na palavra de Deus. E o que não anda na palavra, que não obedece a essa palavra, o Senhor está dizendo: eu vou comparar como aquele homem sensato. Ele ouve a minha palavra, mas ele não quer obedecer. Então eu vou comparar como um homem sensato que edificou a sua casa sobre areia. O vento veio e a tempestade deu contra aquela casa, e aquela casa caiu, porque não tinha estrutura, porque não queria obedecer a palavra, porque não queria andar na minha presença. Aleluia. Então vale a pena, irmão, eu e você abrir o coração e cada dia, aleluia, falar: Senhor, eu quero te servir na luz dessa palavra, para que eu possa progredir cada dia mais. Aí quando você vai ver, no versículo 2 vai dizer assim: porque vós bem sabeis, que mandamento eu vos tenho dado pelo Senhor Jesus. É um mandamento pelo Senhor Jesus. Não é um mandamento do homem, mas sim um mandamento desta palavra. E qual é a palavra do Senhor? Para nós trilhar cada dia nos caminhos retos do Senhor, olhando somente para Ele e obedecendo a sua palavra. Porque aqueles que estão firmados nessa palavra, irmão, ele não tem prazer no pecado. Porque a palavra do Senhor, ela nos ensina, ela nos desperta, aleluia. Quando você está firmado nessa palavra, você não tem prazer nas coisas do mundo, nas coisas que o mundo oferece, porque o teu prazer, aleluia, é como nos diz o Salmos 1, o teu prazer é na lei do Senhor, é na palavra do Senhor, e nesta palavra você meditar de dia e de noite, aleluia. O nosso prazer é a palavra de Deus. E assim o Senhor vai nos dizendo: porque essa é a vontade de Deus, para a vossa santificação. Olha só, que vos abstenhais, sai fora, foge da prostituição, foge das coisas do mundo, foge das coisas que não agradam ao Senhor, e viva uma vida com Deus, aleluia. Viva uma vida na presença do Senhor. Por isso está dizendo o texto, porque esta é a vontade de Deus, não é a vontade do homem. Às vezes o pregador, o pastor que está à frente do trabalho, ele prega, ele ensina, e muitas pessoas pensam: isso é um mandamento do pastor, isso é uma regra do pastor. Não, é a palavra de Deus que está nos dizendo: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. É a vontade de Deus que eu e você se santifica, viva uma vida limpa na presença de Deus, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Se você quer ver o Senhor, santifica a tua vida na presença de Deus. E como santificar? Obedecendo a palavra de Deus e andando nessa palavra, andando conforme a palavra que é pregada, ensinada, como nos diz o versículo 1, como convém andar diante da presença de Deus. Agora nós vemos pessoas que andaram de qualquer maneira. Hoje está uma vergonha o evangelho em muitos lugares. Você não sabe discernir se é crente, se é mundano. Você não sabe discernir se a pessoa é servo de Deus ou faz a vontade do diabo, porque está misturado as coisas. Mas quem é de Deus é diferente. Ainda tem um povo, aleluia, que luta para viver essa palavra. Ainda tem um povo que ama esta palavra, aleluia. Ainda é um povo que está disposto a servir ao Senhor e fazer a diferença, aleluia. Porque o Senhor nos chamou. Aí ele vai dizer no versículo 4 assim, que cada um de vós, saibais possuir o seu vaso em santificação e em honra. Qual é este vaso que o Senhor está dizendo? Alguém pode dizer? É a nossa vida, é o nosso corpo, aleluia, para viver, cada um sabais possuir
o seu vaso, qual é o nosso vaso? É nós mesmos, a nossa vida, o nosso corpo, em santificação na presença de Deus. Aleluia. Às vezes tem pessoas que eu fico observando, ontem mesmo, às vezes tem pessoas que pensam assim: ah, o irmão que está olhando. Não. Às vezes nós olhamos para repreender em pensamento a fúria do diabo, né? Porque você vê tantas coisas erradas. Ontem eu fui no mercado ali com o presbítero César, e eu fiquei no carro e ele foi para o mercado. E de repente aí vem uma mulher ali com a criança bem pequenininho assim, e andando mostrando a parte íntima dentro de um mercado, dentro de um pátio de um mercado. Que pouca vergonha, prostituição, essas coisas, porque não sabe, aleluia, que o corpo nosso é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é para ser como o Senhor está falando assim, que cada um de vós saibais como possuir o seu vaso em santificação e honra. Aí eu fico pensando, que honra que tem uma mulher vestida daquela maneira que estava, que santificação que tem uma mulher daquela, do jeito que estava se vestida, porque quem é de Deus é diferente, aleluia. Nós temos que viver uma vida de santificação, o nosso corpo coberto, os trajes honestos, do jeito que agrada nosso Senhor, viver uma maneira como convém, andar na presença de Deus, não andar como o mundo anda, não fazer o que o mundo faz, mas ser diferente, aleluia, porque o Senhor nos chamou para nós ser luz e brilhar no meio desse mundo de treva. É para nós fazer a diferença e não entrar no embalo que o mundo anda. Porque muitos crentes, eu me lembro aquela mensagem que vai dizer como o povo tudo se prostrou, e Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram de pé. Eles não se encurvaram diante daquela estátua, e tocaram os instrumentos. Aí chamaram lá e falaram: ó, vocês vão tocar o instrumento, e quando tocar o instrumento vocês vão ter que se prostrar. Tocaram o instrumento novamente, e eles ficaram de pé. Aleluia. E tem pessoas que nem esperam o instrumento tocar. Tem pessoa que antes do instrumento tocar, ele já está fazendo a vontade do diabo, ele já está se caindo, se curvando diante dos prazeres do mundo. Mas quem foi chamado por Deus, ele faz a diferença, aleluia. Ele tem o seu vaso, aleluia, de honra na presença de Deus, uma vida nova na presença de Deus, uma vida transformada na presença de Deus. Aleluia. Eu sou crente dentro da igreja, mas lá fora eu não sou. Que crente é esse? Eu sou crente dentro da igreja, diante dos olhos do pastor, mas lá fora no mercado eu posso andar com a mini saia, mostrando o corpo, a parte íntima. Eu posso lá no mercado, no meu trabalho, falar palavrão, ou quem sabe no WhatsApp, conversar conversinhas torpes, conversinhas, né, malignas no WhatsApp, porque o meu pastor não está vendo, e eu sou crente só lá dentro da igreja. Mas saiba que tem um Deus lá no céu. Saiba que tem um Deus lá no céu. Ele te vê, Ele te contempla. Os olhos do Senhor estão te olhando, tudo que você está fazendo. Tudo que eu e você fazer, irmão, tem um olho lá de cima olhando. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que os olhos do Senhor estão como chama de fogo, contemplando todos os moradores da terra. Não está contemplando só eu, é todos os moradores da terra. Então Ele está te vendo, viu? Aleluia. Os olhos do Senhor te vê. Os olhos do Senhor sabem o que você fala na rede social. Os olhos do Senhor sabem o que você pensa no teu coração. Os olhos do Senhor sabem qual é o desejo que tem dentro do teu coração. Os olhos do Senhor, Ele te vê. Como você anda lá fora, tudo o Senhor vê. Ser crente assim é muito fácil, né? Porque tem pessoas que vivem dentro da igreja por aparência. Aí o Senhor lá do céu fica olhando assim, olhando. Esse está bonitinho, está parecendo um sepulcro caiado. Por fora está bonitinho. Você já passou em cemitério? Você já viu aquelas, lá na minha cidade fala catatumba? Eu não sei como que fala, é o túmulo. Tudo bonitinho, tem uns que faz até a pedra de mármore, bota aquelas placas, coisa mais linda. Alguém já viu assim? Quem já viu? Coisa mais linda, aquele negocinho bem feitinho. Mas abre lá para ver o que tem dentro.
Abre lá para ver o que tem dentro. É o que o Senhor disse na sua palavra, que tem pessoa que está dentro da igreja, mas ele é como um sepulcro caiado. Por fora está bonitinho. Diante do pastor está de palitozinho, gravata, bem arrumadinho. O pastor às vezes até, se não tiver uma visão espiritual, às vezes ele pode até ser enganado. Nossa, mas esse irmão é uma bênção, essa irmã é uma serva de Deus. E Jesus lá do céu olhando, é um sepulcro caiado, por fora está bonitinho, mas eu conheço o que está por dentro. Por dentro está podre, por dentro está longe da minha presença. Aleluia. Mas que essa palavra que nessa noite nos ajuda, porque aqueles a quem o Senhor ama, Ele corrige. Tem doutrina, tem, aleluia, açoite, tem correção para nós melhorar a nossa vida. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que o filho que não tem disciplina, ele é o quê? Bastardo. Que tipo de filho você é diante da presença de Deus? Você não gosta de disciplina? Você não gosta do culto da doutrina, do culto da palavra? Que crente você é? Que filho nós somos diante da presença de Deus? Filhos de Deus ou filho bastardo? Porque o Senhor está dizendo lá no livro de Hebreus, capítulo 12, do versículo 5 ao 8, vai dizer assim, ó, que o filho sem disciplina, ele é bastardo. Por isso que temos que obedecer essa palavra, servindo ao Senhor. E quando o pastor olhar e ver que está fora, irmão, arruma isso em nome de Jesus. Vamos melhorar nossa vida na presença de Deus. Dê glórias ao nome do Senhor, porque você está tendo disciplina. Porque o dia que o Senhor, nem o pastor não corrigir nós somos bastardos. Aí não tem a presença de Deus, não tem correção, estamos lançados fora. Aleluia. Aí o Senhor vai dizer aqui, eu já vou encerrar com os irmãos, mas aí o Senhor vai dizer assim, ó, que cada um de vós saibais possuir o seu vaso em santificação e honra, e não na paixão de concupiscência como o gentil. Quais as paixões que o gentil vive? Os que não conhecem a Deus? Prostituição, os prazeres carnais, as coisas do mundo, andar como o mundo anda, fazer a vontade que o mundo faz. Mas aí o Senhor está falando, não anda nas paixões como o gentil anda, que não conhece a Deus, mas você conhece. Se eu e você conhecemos, nós não podemos andar como eles andam, mas ser diferente, para que o nome do Senhor, Ele possa ser glorificado na nossa vida. Aí vai dizer aqui, ó, aleluia, vamos pular um versículo aqui, no versículo 7 vai dizer assim, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para que Ele te chamou, irmão e irmãs? Foi para quê? Para a santificação. O Senhor não nos chamou para viver uma vida de imundícia, dos prazeres do mundo, de fazer a vontade que o mundo faz. O pecado, as coisas malignas que cheiram mal diante dos olhos do Senhor. Mas Ele nos chamou, foi para a santificação, para nós fazermos diferente. Como você lembra lá no tempo de Noé, a Bíblia vai dizer que o pecado, as coisas, cheirava mal diante das narinas do Senhor, a ponto que o texto vai dizer, que eu acho tão triste quando eu vejo aquilo lá, que vai dizer, e arrependeu-se Deus de haver feito o homem sobre a terra. Você já parou para imaginar como estava o pecado? Porque o Senhor criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, para obedecer a sua palavra e não contaminar com as coisas desse mundo, dessa vida. Aleluia. E ele olhando agora, vendo tudo corrompido, eu vou acabar com tudo, porque eu arrependo de ter feito o homem sobre a terra, qual criei, os animais e tudo, eu vou acabar com tudo. Mas a Bíblia vai dizer, porém Noé achou graça aos olhos do Senhor, porque ele andava em meio a uma geração corrompida, mas Noé estava lá, justo, andando na presença de Deus, e os olhos do Senhor se agradou sobre a vida de Noé. Assim é na nossa vida. No meio do mundo corrompido, se naquele tempo já era corrompido, imagina hoje, nos dias que estamos vivendo. E Deus nos chamou para fazer a diferença, aleluia, no meio desse mundo corrompido, mas que Deus possa olhar lá do céu para mim, para você e dizer, esse faz a diferença.
esse anda na minha presença, aleluia, em santificação, em obediência da minha palavra, porque sem a santificação, ninguém verás o Senhor. Aí tem um texto que vai dizer assim, ó, eu quero ler com os irmãos. Olha o que vai dizer em Apocalipse. Sem a santificação ninguém. E olha aqui a última folha de Apocalipse, o que vai dizer no capítulo 22, ó. No capítulo 22 e o versículo 11 a seguir. Mas vamos ler. Vamos ler o versículo 10 a seguir. Olha o que vai dizer assim, ó. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o quê? O tempo. Próximo está o tempo. Aí ele vai dizer assim, ó: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se mais ainda. E quem é justo, faça a justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Aquele que é santo, santifique-se cada vez mais, aleluia. Agora aquele que é sujo, não brinca com as coisas de Deus. Suje-se mais ainda. O Senhor está falando, se é sujo, você quer viver uma vida suja, uma vida de imundície, uma vida de escravidão na mão do diabo, pode servir. Faça mesmo, aprofunda cada dia mais. Mas se você tem a convicção que foi Deus que te chamou e você quer viver uma vida com Deus, limpa a tua vida cada dia mais, purifica a tua vida cada dia mais na presença de Deus, porque o Senhor nos chamou para a santificação. E o texto ainda vai dizer assim no versículo 12: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras, segundo a tua obediência. Aí você vai alcançar o galardão do Senhor, aleluia. Aí em 1 Pedro, eu vou ler com os irmãos, já vou finalizar aqui. 1 Pedro vai dizer assim no versículo 14, no capítulo 1 de 1 Pedro, no capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 14, vai dizer assim, ó: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Sabe o que o Senhor está dizendo? Para nós não se conformar com as concupiscências, com as vidas mundanas que nós vivíamos antes, na nossa ignorância, porque nós não conhecíamos a palavra. Nós não conhecíamos. Quando nós não conhecíamos, a nossa vida era uma vida de prostituição, de bebida, dos prazeres que o mundo oferecia. Mas aí ele vai dizer assim, ó: mas como é santo, no versículo 15, mas como é santo aquele que vos chamou. Quem te chamou? Foi Jesus? Então ele é santo, aleluia. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Aleluia. Para nós experimentar aqui, ó, aleluia. Olha o que está dizendo: se é santo aquele que nos chamou, ó, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Não é só num período, não, é em toda a vossa maneira de viver. É na igreja, é no trabalho, é na rua, é lá no teu quarto, é onde você estiver. Sede santo, porque quem te chamou é santo, aleluia. Quem te revelou essa palavra é santo, e a palavra do Senhor é fiel, aleluia. Então sede santo em toda a vossa maneira de viver, aleluia. Não é só na igreja, não, é em toda a vossa maneira de viver. Sede santo, porque o Senhor é santo e foi Ele que nos chamou, amém? Que essa simples palavra fique em nosso coração. Sabe por quê? Porque o Senhor nos diz no versículo que lemos aqui no capítulo 4 de Tessalonicenses, vai dizer assim: portanto, olha só, quem despreza isto, não despreza quem? Os homens. Quem despreza isso,
não despreze os homens, mas sim a Deus que nos deu também o seu Espírito Santo. Se Ele deu o Espírito Santo, aleluia, e se você não anda na presença de Deus, você está desprezando a Deus que te chamou, não o homem, mas sim a Deus. Então que essa simples palavra fique no nosso coração aqui nessa noite. Saia daqui: Senhor, eu quero viver a Tua palavra, eu quero andar em santificação, eu quero obedecer a Tua voz, eu quero obedecer a Tua palavra e fazer a Tua vontade. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Fica de pé e bate palmas e glorifique, aleluia, o nome do Senhor Jesus. Quem aqui nessa noite quer melhorar diante da presença de Deus? Então vamos orar, todo mundo aqui à frente do altar, irmão. Somente aquele que tem o desejo. Já vou passar o presbítero para ele dirigir essa oração e continuar com os irmãos. Mas eu quero te convidar para você sair do teu lugar.